Olá a todos, é muito bom estarmos juntos mais uma vez. Eu sou Guilherme Sens, médico e terapeuta natural, e juntos estamos aqui para mais um vídeo aqui da Associação Restauro Integral. Eu tenho recebido repetidamente questionamentos a respeito de terapias naturais, se são ou não apropriadas para um cristão usar. Bom, não é à toa que nós aqui da Associação Restaura a Integral temos cursos nessa área apenas na área de saúde integral, nós temos aí 4 cursos. Temos outros 3 na área de saúde mental, temos 2 na área de empreendedorismo e marketing, temos um na parte de missão e teologia e outro em elaboração na parte de agricultura. Cursos específicos para fazer com que você, que é missionário do Senhor, você que tem um ministério que serve ao nosso Pai Celestial, possa embasar-se eticamente, cientificamente, dentro da cosmovisão bíblico-judaico-cristã ocidental e, consequentemente, consiga aí cumprir melhor a missão que o Senhor tem para você. E uma das nossas disciplinas é justamente a respeito sobre as terapias complementares, ou chamadas práticas integrativas e complementares em saúde. E eu vou mencionar hoje para vocês um dos nossos instrumentos, que é o filtro explanatório, e fazer uma análise de uma terapia específica, que é a biorressonância. E se você quiser saber sobre se a biorressonância é ou não aprovada pelo céu à luz do conhecimento que temos, então fique de olho nesse vídeo. Bora lá! Vamos começar então. Vamos falar um pouquinho a respeito sobre esse impacto, sobre a questão da biorressonância. Vamos começar a entender, primeiramente, o que é o filtro explanatório de terapias naturais, porque assim você vai estar aprendendo critérios para poder usar ou não uma outra, seja uma terapia, um método terapêutico ou ainda um método que é diagnóstico, que é auxiliar ao diagnóstico. Esse é um trabalho em conjunto tanto da Advento Serviços Médicos como também do Restauro Integral. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre o filtro explanatório para o uso das terapias naturais para um terapeuta natural. E se por algum motivo você precisar entrar em contato conosco, pode estar usando um desses meios aqui. O nosso e-mail, e-mail institucional, guilherme@restaurointegral.com.br, ou ainda o meu WhatsApp. Bom, o nosso foco é tentar servir ao Senhor Deus. Senhor Deus, que é ali um bom pastor, que nos chama pelo seu nome, que nos conhece nos pormenores e que sabe o contexto em que vivemos. Nosso objetivo aqui não é dar, em termos humanos, a resposta final, definitiva, isenta de questionamentos, mas antes trabalhar com critérios para ver como podemos aí estar tendo um terreno um pouco menos subjetivo, mais objetivo, mais prático, mais claro, para termos critérios para tentarmos discernir o certo do errado à luz do conhecimento, da ciência, da filosofia judaico-cristã ocidental. E por isso, entendendo que o Senhor Deus nos conduz, e inclusive tem ovelhas que são de apriscos variados, e ele nos conduz para a busca da verdade, nos convidando ao Senhor para nos corrigir aonde temos errado, e não nos deixando de nos posicionarmos à luz do conhecimento já obtido até o momento, dá para dizer uma verdade do presente. Vamos então trabalharmos um pouco sobre esses contextos. Sim, eu reconheço aí as minhas limitações, né? Quero apenas ser um instrumento que, apesar de falho e limitado, posso aí buscar, né? Buscar entender o que está acontecendo, buscar me basar naquilo que julgo estar aprendendo desse pastor, que é o bom pastor, que é aquele que tenta nos guiar. Sou possível de erros, né? De forma que acerto, de forma que erro, e estou disponível aí se Deus desejar me corrigir, pelo método que ele desejar para isso. Inclusive, se ele quiser usar aí um dos amigos para nos corrigir. Então, se desejarem, possam estar fazendo seus comentários a respeito, se você concorda ou não com o teor desse vídeo.
É nosso objetivo agora estar apresentando um pouquinho sobre ciência e sobre revelação, pesando essas duas fontes da verdade e entendendo um pouco que a ciência, ela tem a sua potência, ela tem o seu potencial e também tem os seus limites. E que a revelação que vem de Deus, ela dá aí a amplitude, a certeza da revelação e também trazendo as dificuldades para que possamos ter aí uma interpretação mais fiel, aprofundando o conhecimento e entendendo um pouco daquilo que Deus deseja para nós. E o que seria aí, então, um filtro explanatório? Por que desse termo? Bom, filtro porque ele é um instrumento de triagem, de seleção, para dizer se você deve ou não usar determinada terapia natural, determinado recurso diagnóstico. E explanatório porque busca ser uma coisa compreensível, esclarecedora e que explica com riqueza de detalhes, buscando sempre esses dois princípios da autonomia e do autoaconselhamento, tentando assegurar aí a cada terapeuta a tomada da decisão mais clara possível. Então, o conteúdo desse filtro explanatório apenas é algo reflexivo e de aconselhamento. Embora vai depender da atitude aí de cada terapeuta, se pode existir, então, ali uma questão de usar ou não, e dependendo do meio, da forma que vai usar, se isso vai virar ou não, algo ético, ou até de disciplina ético-profissional, isso é bastante variável dentro de cada contexto. Então, nós vamos estruturar esse filtro, e ele está estruturado, basicamente aí em 5 passos. O primeiro passo, nós vamos tentar buscar aí se há indícios de consagração, tanto do proponente inicial do método, como também de cada terapeuta que usa, tá? O que temos de conhecimento a respeito disso. Não é um juízo de valor, não é dizer se a pessoa está salva ou perdida, é apenas balizar dentro das diferentes cosmovisões do mundo e de estarmos num contexto de grande conflito, tentar aí situar as influências de cada um. Então, passo zero, nós avaliamos a consagração, a gente vai buscar aí uma oração para usar os métodos e ter conhecimento e buscar ver a vida, tanto do proponente como do terapeuta. O passo um é o passo da chamada necessidade, onde a gente vai avaliar e iniciar a necessidade clínica do uso desse método, diagnóstico ou terapêutico. No passo dois, a gente vai buscar se há revelação a respeito disso, se há uma aprovação bíblica ou profética sobre o método. No passo 3, nós avaliaremos se há substrato científico, se há um mecanismo de ação que é explicável, falseável, à luz da chamada ciência ocidental cristã moderna. Depois nós vamos para o passo 4 e 5, onde vai avaliar a evidência e a eficácia desses métodos, à luz aí do grau de evidência e segurança clínica existentes. Então, vamos avaliar isso basicamente. Esse aqui é um fluxo, tá? Que vai nos ajudar aí a tomar essa decisão. Então, a gente avalia a questão do passo zero, a consagração, uma entrega total do proponente ou ainda do terapeuta, dos dois. Se há indícios que não há, o ideal é que cada um aí busque a sua consagração, né? E se há indícios que sim, então a gente pode seguir para o próximo. E se não há evidência nem do sim nem do não, nós também seguimos para os próximos passos. Passo 1, necessidade. Há necessidade do uso de uma terapia complementar? Complementar por quê? Porque nós entendemos que, em especial para a prevenção, o estilo de vida saudável é soberano. E para tratamento, muitas vezes também. Porém, muitas vezes é necessário uma terapia complementar a apenas prática do estilo de vida saudável. Muitas vezes vamos ter que lançar mão aí de um tratamento natural ou até mesmo de um tratamento convencional para tratar determinadas situações clínicas. Então, o raciocínio aqui no passo 1 é esse: a necessidade de se propor tal método terapêutico ou ainda diagnóstico? Há necessidade? Se não houver necessidade, nós já dizemos, então é uma terapia desnecessária, é um recurso diagnóstico desnecessário, não precisa ser lançado mão dele. Agora, se há necessidade, então
vamos avançar, em busca desse tratamento natural. Será feito um tratamento natural, um tratamento complementar natural, ou será feito um tratamento complementar convencional, pela medicina convencional? Se houver necessidade de algo convencional, então vamos encaminhar para essa finalidade. E se não houver essa necessidade, se de uma forma aí que não traga prejuízo para o nosso paciente, que ele consiga ser atendido adequadamente em termos éticos, em termos técnicos, em termos científicos, então vamos usar esse tratamento natural. E seguimos a nossa análise para o passo 2, buscando conhecimento se há ou não uma revelação bíblica ou profética a respeito do uso desse recurso diagnóstico ou terapêutico. Se houver, então encerra-se a avaliação aqui, a terapia está aprovada, o recurso diagnóstico está aprovado, tá? Nós vamos apenas avaliar aí a questão dos critérios do passo 4 e 5, tá? Para dimensionarmos aí a posologia, né? Como vamos usar, a indicação, vamos usar nessa ou naquela situação, ou ainda possíveis contraindicações de uso. E se não houver, não quer dizer que a terapia está reprovada, simplesmente não há revelação sobre isso, nem para o sim e nem para o não. Se houvesse uma revelação para o não, a terapia estaria reprovada. Não havendo, segue-se então para o passo 3. No passo 3, nós vamos avaliar o quê? Nós vamos avaliar se há um substrato científico dentro do que já está consolidado na filosofia judaico-cristã ocidental como sendo uma ciência clássica, uma ciência necessária. Há um substrato anatômico, fisiológico, patológico, químico, físico, biológico. Há um substrato dentro do que é reconhecido como uma ciência desse método. Há um substrato dentro dessa ciência ou é necessário buscar uma paraciência, uma ciência alternativa, uma ciência que está ao lado, uma metaciência ou também chamado metafísica? Se houver necessidade de buscar uma outra ciência, aí entendemos que o passo está reprovado. Não, já se houver um substrato, aí ela segue. Ela é entendido como um nível que, né, que é sim uma terapia aprovada, porém nós vamos seguir então para o próximo passo, que é o passo 4. No passo 4, nós vamos buscar um grau de evidência. Tá? Qual é o grau de evidência desse mecanismo de ação dessa terapia, desse método diagnóstico? Dentro desse processo fisiopatológico do ser humano, do adoecer, ou como se encaixa essa metodologia, tá? Em um determinado conjunto aí de doenças ou de sintomas clínicos. Qual que é o nível de evidência? A gente vai avaliar aí a questão dos próprios níveis de evidência, né? Então, a gente vai estar buscando, então, esses níveis de evidência, para podermos, então, avaliar e embasar melhor a nossa tomada de decisão. Então, é o nível de evidência 1, onde nós temos ali ensaios, meta-análise, ensaios clínicos randomizados duplos cegos, ou é o nível de evidência 5, onde é apenas a evidência de um especialista. Não menosprezando a evidência do especialista, às vezes é só o que temos, mas ela testemunha de que há um grau de evidência, embora não tão alto, o que não quer dizer que não vá ser utilizado o método, mas quer dizer que a evidência que fundamenta, que sustenta o uso desse proponente terapêutico diagnóstico não é tão elevado assim. Após avaliar o grau de evidência, a gente vai para o passo 5, onde nós vamos avaliar a eficácia e a segurança clínica. Qual o grau de eficácia clínica? É algo eficiente? Né? Existem, por exemplo, dentro aí dos estudos que trabalham com esse método, existe uma questão ali que nós podemos dizer que o método ele é cientificamente recomendado, tá? Por exemplo, dentro da análise estatística, nós podemos dizer que a eficácia do método ele é causal ou casual. É apenas um achado que pode ser uma coincidência, algo casual, ou não, ele está cientificamente, estatisticamente, epidemiologicamente bem embasado. Há um grau de referência, né? No qual você vai ter um P ali menor do que 0,05, quando você vai avaliar medidas estatísticas de eficácia, como, por exemplo, o NNT, que é o número necessário tratar. Está próximo de 1, está próximo de 100%, ou está longe
de 1 está longe de 100%. E o NNH, o número necessário para causar dano, ele é o inverso do NNT. O número necessário para causar dano está próximo de 0, né? Ou está próximo de 1. Então, a gente vai avaliar isso para saber indicar. Uma vez que nós fazemos essa análise, todos esses são 6 passos, né? O passo 0 da questão da consagração e os passos da análise do método propriamente dito, dos passos 1 a 5. Uma vez que nós fazemos essa análise, nós estamos diante da seguinte situação. Ou o terapeuta é consagrado ou não, né? Ou então se essas terapias, esse método diagnóstico, se ele é necessário ou não necessário, se esse método está reprovado ou aprovado, e dentro dos aprovados, nós vamos ter a seguinte situação: ele é aprovado e indicado e adequado, porque ele tem um bom nível de evidência, ele é seguro e efetivo, e se ele é, ou então se ele é indicado, porém ele pode ser indicado, mas potencialmente não adequado, com um fraco nível de evidência, um fraco nível de segurança, uma fraca evidência de eficácia clínica, ou ainda indicado, mas não está qualificado como adequado, porque tem uma ausência da evidência de efetividade ou de segurança clínica. Claro, nós entendemos que as terapias, que os métodos que forem inadequados são também não indicados e devem ser entendidos como reprovados. Esse, então, assim, a grosso modo, é o filtro explanatório. Eu vou explorar um pouquinho mais o método e depois eu vou avaliar com você a questão da biorressonância. Primeiro, como já mencionamos, a questão da consagração, tá? Então, avaliando ali nos frutos do Espírito, tá? Estão guardando os mandamentos de Deus, estão vivendo o testemunho de Jesus, tanto o terapeuta está usando isso, como o proponente inicial da terapia. Há evidência disso? Necessidade, como eu já mencionei, é necessário usar isso dentro de um contexto onde a nossa principal ferramenta é a promoção de um estilo de vida saudável? Será que precisamos disso? Uma questão central, então, ali, a necessidade do uso desse tratamento, sim ou não? Nós já mencionamos aí um pouco o grau da explicação. A revelação por trás disso, se a revelação está aprovada, não há o que discutir. Se não há revelação, não quer dizer que esteja reprovado, mas sim que é necessário uma outra análise. Por isso a gente vai para o passo 3. Passo 3 é o substrato científico, a gente vai fazer essa avaliação e aí nós vamos tomar a decisão. Se a terapia está aprovada, você vai avaliar o passo 4. Se não está reprovada, ela então não deve ser usada. Já no passo 4, né, a gente vai avaliar o grau de evidência, como já mencionado. Nesse grau de evidência, então, a gente vai avaliar aí os níveis de evidência clínica que existem, tá? Basicamente da chamada medicina baseada em evidências, para podermos nos balizar sobre a tomada da decisão. Tá? E vamos avaliar dentro dessa pirâmide aí das evidências da Universidade de Oxford, se nós mantemos ou não. Depois vamos avaliar a questão da eficácia e da segurança clínica, tá? Acho que eu mencionei mais da eficácia, não falei segurança clínica, aqui eu me atenho um pouco mais a essa avaliação. Então, a gente vai avaliar se estatisticamente, tá, ela é recomendada e se, em termos de eficácia, se pode ou não ser feito essa análise. Fazer essa avaliação estatística também, nós avaliamos isso, para poder tomarmos, então, a devida decisão, tá? Então, é estatisticamente significativo o efeito dessa terapia, desse método diagnóstico ou não. E aí nós podemos, então, avaliando diretamente isso, saber como vamos balizar a nossa tomada de decisão frente desse método. E aí é seguro? Será que esse método ele foi testado em várias pessoas para poder ser aprovado para ser usado? Ou é uma coisa nova, tá? Ou ainda que seja antiga, mas ele seguiu ali todos os passos, as 3 fases, né? Das fases onde se avalia apenas dentro da teoria, a fase não clínica, que é uma fase usando cobaias, ou mesmo a fase clínica, que é usada em testes em seres humanos. Existe grau de segurança sobre esse método? Então, nós chegamos à conclusão ao avaliar esses métodos aí colocados antes e tomamos a nossa decisão. De tal forma, como eu mencionei a vocês, que nós temos aí esses níveis, tá? Ela pode ser reprovada, aprovada e não qualificada, aprovada, mas potencialmente inadequada, ou aprovada e indicada e adequada. Qual que é o nível que temos para cada uma
dos métodos diagnósticos ou terapêuticos. Há um bom nível de evidência de segurança clínica para o uso. Vamos agora, então, para o estudo de caso. Vamos avaliar a questão da biorressonância, tá? Dos métodos aí que são utilizados para essa biorressonância. Vamos estar avaliando esse método para chegarmos, então, à conclusão sobre o uso ou não desse recurso terapêutico. Bom, a biorressonância, ela foi proposta, até onde nós estudamos em maior profundidade, ela foi proposta em primeiro momento por uma dupla aí de cientistas alemães. Um médico alemão chamado Franz Morel, ou Morel, não estou bem certo da pronúncia, e o engenheiro eletrônico Erich Rack. Diga-se passagem, eles tinham um grau de parentesco, tá? O Franz Morel era sogro do Erich Rack, né? E eles colaboraram juntos no desenvolvimento desse primeiro aparelho, que foi chamado Mora, que vem aí das iniciais dos sobrenomes, Morel e Rack. Então, eles criaram aí esse método Mora no ano que eu nasci, 1977, combinando os conceitos aí da eletroacupuntura e da medicina tradicional chinesa, tá? Já temos aí alguns indicativos dentro do filtro que nós conversamos. Bom, olhando a questão do passo zero, sem querer avaliar, julgar ou dizer se está salvo ou perdido, simplesmente avaliando à luz da evidência que temos hoje. Há 48 anos foi proposto esse método. Não sabemos se houve ou não conversão, que tipo de contato com o cristianismo cada um deles tiveram. Não estamos entrando nesse método. À luz do conhecimento que temos, nós podemos dizer que não há registros históricos satisfatórios sobre haver uma evidência documentada que tanto Franz Morel ou Coeri Rasch fossem cristãos bíblicos consagrados a Deus, conforme está revelado na Bíblia. Ao contrário, nós temos algumas evidências. Por exemplo, ambos tinham algumas práticas espiritualistas e místicas. Por que dizemos isso? Porque a biorressonância foi desenvolvida a partir de uma combinação da eletroacupuntura e da medicina tradicional chinesa e da física quântica. A medicina tradicional chinesa ela se fundamenta em conceitos metafísicos, como a energia vital, né, ou Qi ou Qi, e não possui base bíblica e contrasta, então, com a cosmovisão cristã. Há uma influência de conceitos não cristãos. Franz Morel era um médico orientado pela medicina natural alternativa, especialmente medicina oriental chinesa, sem registro de afiliação a instituições cristãs ou bíblicas. A fundamentação teórica da física quântica aplicada aos conceitos energéticos sutis aproxima mais do esoterismo do que da ciência empírica tradicional. Você até pode dizer que há uma ciência por trás, mas não é a chamada ciência clássica, ocidental, moderna. Você tem que invocar uma paraciência, uma metafísica para explicá-la. Então, há uma ausência desse testemunho documentado, e as suas vidas profissionais se voltaram para a criação de um sistema terapêutico alternativo, sem ancoragem nesses princípios aí judaico-cristãos ocidentais. Isso nós podemos até certo ponto afirmar, tá? Então, na análise do passo zero, na profissão de fé cristã bíblica, não está documentado. Se tem uma vida guiada pelo Espírito Santo, não está documentado. Se guarda os mandamentos de Deus, não está documentado. Se ele guarda e segue os testemunhos de Jesus Cristo, não há registros históricos. Se há uma contaminação com práticas místicas ou espiritualistas, sim, há. A princípio, eles se envolveram aí com a medicina tradicional chinesa, tá? E conceitos energéticos metafísicos. Então, a princípio, até onde temos conhecimento, não são consagrados. Não quer dizer que o método está totalmente descartado, mas ele já levanta aí algumas reflexões. Por isso é passo zero, não é passo um, tá? Já levanta algumas reflexões. Vamos seguir, então. Qual é o nosso parecer? Então, diante desse filtro explanatório, que exige diante desse método, veja bem, eu não estou dizendo que é o único ou método absoluto, conforme já mencionamos. Mas à luz desse filtro explanatório, que exige a oração, a vida consagrada, guiado pelo Espírito Santo, com o fruto do Espírito, guardando os mandamentos de Deus, vivendo o testemunho de Jesus, os proponentes iniciais da biorressonância não atendem aos critérios de consagração do Deus bíblico. Então, não há evidência de consagração, o que já sinaliza uma cautela máxima nas etapas seguintes. Não quer dizer que descarta o método, mas já nos dá uma cautela para as etapas seguintes.
Primeiro passo, a necessidade do uso desse método. Lembrando, a biorressonância não é terapia, ela é um método diagnóstico. Pode ser usada ou até conduzir, mas ela é essencialmente um método diagnóstico. Então, no filtro que nós apresentamos, ela tem por prioridade, muitas vezes suficiente, a prática do estilo de vida, pensamentos e relacionamentos adequados diante da revelação de Deus, nem sempre precisa de complementos, de alguma terapia. Esse é o pressuposto, tá? Para avaliarmos cada um dos métodos. Então, na avaliação, se a mudança de estilo de vida é suficiente, tá? Se os tratamentos naturais são fundamentados. Então, a biorressonância proposta como terapia complementar, não primária, não é necessária, porque nós entendemos que o estilo de vida é suficiente para processos terapêuticos. Já a biorressonância é um método mais diagnóstico. Então, ele não se aplica muito esse passo aqui para avaliar se é necessário. Em geral, não é. Nós conseguimos fazer diagnósticos de outras formas sem usar a biorressonância. Ah, mas seria melhor a biorressonância porque ela é um método mais barato, não invasivo. É uma análise que pode ser considerada assim. Na luz desse instrumento, não, mas é uma análise que pode ser considerada assim. Passo 2, vamos avaliar a revelação. Existe alguma aprovação bíblica ou profética a respeito disso? Então, vindo do Espírito Profecia, dos escritos de Ellen White, nenhuma referência é feita da biorressonância, até porque a biorressonância foi proposta na década de 70 e a irmã White faleceu em 1915. A Bíblia, muito menos, que foi terminada de ser escrita muito antes ainda, nenhuma delas fala sobre isso. Mas nós temos alguns princípios bíblicos que queremos referir nesse momento. À luz, por exemplo, de Deuteronômio 18, nós vimos que há uma proibição das práticas ocultistas, né? Que não se achegue em ti nem mágico, nem que consulte os mortos, porque todo aquele que faz tais coisas é abominável ao Senhor. Bom, a biorressonância ela se baseia na detecção de frequências patológicas, de uma correção energética, e ela se aproxima mais de conceitos místicos não bíblicos e não da ciência clássica ocidental. Em 1 Tessalonicenses 5:21, nós vimos que devemos ali examinar tudo e reter o que é bom, tá? Mas não há uma fundamentação científica sólida que diz que aquilo é bom, ao menos não à luz da ciência moderna clássica ocidental. Temos que invocar uma paraciência para isso. À luz de Colossenses 2:8, é feita uma advertência contra essas filosofias vazias. Vede que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição de homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Entendemos que a física quântica, aplicada aí misticalmente, enquadra-se nas filosofias e vãs sutilezas. Avançando, passo 3, o substrato científico, talvez um dos passos mais importantes nessa análise. Então, primeiramente, os princípios que as frequências celulares, cada célula, tecido ou órgão emite uma frequência eletromagnética específica. Segundo pressuposto, é o mecanismo da correção. As frequências corretivas podem reprogramar células de volta ao estado de saúde. Por isso que nós estamos dizendo que o recurso, o uso da biorressonância pode ser tanto sim, terapêutico como também diagnóstico, embora ela é mais usada como método diagnóstico, tá? Então nós temos alguns problemas aqui dentro da ciência clássica ocidental moderna. Há uma falta de mecanismo biofísico validado, não existe mecanismo biofísico estabelecido que explique como frequências eletromagnéticas externas poderiam detectar ou corrigir as supostamente frequências das patologias celulares. Segundo, a física quântica está sendo mal aplicada, porque a física quântica aplica-se ao nível subatômico. Organismos vivos multicelulares operam predominantemente na física clássica e não na física a nível molecular e atômica. A aplicação de princípios quânticos nas células inteiras é especulativa e não comprovada. Terceiro, a ausência do substrato anatômico fisiológico. Não há estruturas identificáveis, não há cascata fisiopatológica explicada, nem mecanismo de doença estabelecido. Portanto, quarto, a origem ela é mística ou metafísica. A fundamentação na medicina tradicional chinesa é intrinsecamente metafísica. Os conceitos de energia vital, não material, do Qi, do Qi, não são conceitos científicos. Tá?
não dentro dessa que nós chamamos de filosofia cristã, uma filosofia ocidental. Então, nessa análise do substrato científico, o substrato anatômico, não há existência disso. Pelo contrário, sem estruturas identificáveis responsáveis pela detecção das frequências patológicas. Quando eu vou pegar um substrato fisiológico, não existe. Então, a cascata fisiopatológica é explicada como frequências externas modificam a fisiologia celular. Quando eu falo um substrato patológico, também não existe. A hipótese de frequências patológicas não explica o mecanismo de doença estabelecido. Quando eu falo do substrato físico, a existência é não validada e as frequências propostas não correspondem às escalas biofísicas reais. Quando eu falo de um substrato químico, do substrato físico é algo não validado, tá? Essas frequências propostas, elas não correspondem à cascata biofísica real. Então, é não validado. Química, não há existência disso. Não há explicação de reações químicas induzidas por frequências eletromagnéticas não ionizantes. Um substrato biológico é especulativo. Então, ainda não tem uma evidência mais fundamentada, mais sólida. Então, é baseado nos chamados biofótons, né, os POPs, que não foram confirmados por um mecanismo terapêutico. Então, a conclusão desse passo 3, a terapia está reprovada. Tá? Então, conforme o filtro que a gente utiliza, se a terapia está reprovada, não deve ser usada. Mas ainda assim, vamos dar sequência aí no filtro. Não precisava, já foi considerado reprovado, mas vamos dar sequência no filtro para nós avaliarmos o restante dos passos. Então, existem evidências de segurança. Vamos seguir a sequência ali. Ó. Existe um grau de evidência para usar a biorressonância? Existe, mas é um grau baixo. Qual é o grau? É o grau 5, que é a opinião de especialistas. É um grau de evidência, está colocado. E existe a questão de eficácia e segurança clínica? Existe. Ela não traz aí malefícios, porém existem evidências de benefícios, eles também são questionáveis, por isso é um resultado baixo. Sendo assim, a biorressonância ela não é aprovada, não é indicada ou qualificada como adequada para uso clínico. E conforme esse método que estamos utilizando, que é o filtro explanatório das terapias naturais, ela é considerada controversa, não reconhecida pela medicina convencional e sem suporte científico robusto. Tá? Aqui estão as principais referências que usamos. Se você quiser detalhar um pouco mais, elas estão aqui. Que Deus nos abençoe e que nos ajude sempre a buscar a verdade e, se estamos errando, que o Senhor Deus nos corrija. Um abraço a todos, até aí o nosso próximo momento, nosso próximo vídeo aqui no Restauro Integral. Que Deus abençoe, que Ele conduza as nossas vidas. Um abraço.